Olá, seja bem-vindo. Nós estamos trabalhando a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, dentro da sua comitiva com Barnabé. E hoje nós vamos para o capítulo 14, vamos trabalhar depois que eles não foram bem recebidos em algumas cidades. A gente leu no relato de Atos que eles fizeram aquilo que Jesus Cristo os instruiu a fazer quando eles não fossem bem recebidos em um lugar. Eles sacudiram o pó das sandálias e partiram para a cidade, para a região de Icônio. E hoje nós vamos, eu quero chamar a atenção de vocês para dois fatos importantes relacionados a esse relato. O primeiro é o seguinte: no versículo de número 1 diz assim, em Icônio entraram na sinagoga dos judeus, como costumavam fazer, e falaram de tal modo que uma grande multidão creu, tanto de judeus como de gregos. Eles entraram na sinagoga, começaram a pregar Jesus Cristo. Todas as vezes que você ouvir o termo "e eles creram" aqui em Atos, você vai automaticamente entendendo que eles, quando foram até lá, pregaram o Evangelho de Jesus, E por terem pregado o Evangelho de Jesus, as pessoas ali começaram a crer. O texto diz que judeus, e gregos creram. Mas aí o versículo 2 diz assim, mas os judeus descrentes, os que não foram alcançados pela palavra, acirraram os ânimos dos gentios e os irritaram contra os irmãos. Entretanto, eles se demoraram ali por muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se realizassem sinais e feitos extraordinários. E o povo da cidade se dividiu. Uns ficaram do lado dos judeus, outros dos apóstolos. E tanto gentios como judeus, juntamente com as suas autoridades, tramaram atacá-los e apedrejá-los. Carregar a palavra do Senhor, carregar e ministrar a palavra de Deus, ela carrega algumas questões complicadas. Principalmente porque o cristianismo, o Evangelho do Senhor Jesus, o Deus vencedor nesse Evangelho, ele não divide a glória dele com ninguém. Esse é um ponto importante. Ele é digno de honra, ele é digno de glória. E ele não reconhece outras divindades além do próprio Deus. Bem, esses pontos são importantes a gente entender sobre a cultura do reino. De outro modo, de outro lado, por um outro aspecto, eu chamo a atenção para a dificuldade que o próprio John Stott elenca no seu livro Cristianismo Básico, quando ele diz que a mensagem da cruz ela também causa desconforto, o Evangelho também causa desconforto, porque o Evangelho ele toca o nosso ego, ele toca principalmente o ego inflado. Quando a gente está com o nosso ego desinchado, com a nossa autoestima lá embaixo, o Evangelho também não é dos mais recomendáveis. Por quê? E esse aí é o grande ponto que eu acho de divergência entre o Evangelho e a teologia que tem se formado hoje em algumas igrejas, apelidado de teologia de coaching. Por quê? Porque é uma teologia focada em levantar a autoestima das pessoas. Ela trabalha naquela ideia do ego das pessoas. E talvez você deve pensar, não, mas eu não tenho como
como abrir mão do ego. O ego faz parte de mim. E aqui eu estou falando do ego dentro daquela abordagem de Freud, né? Dentro do conceito freudiano. Apesar de que eu não sou formado em psicologia, o que eu conheço de Freud foi de ler os livros dele, de assistir aulas de filosofia, até de professores renomados, mas a ideia básica que eu quero trazer para você aqui é que o Evangelho ele não trabalha para restaurar a sua autoestima. Ele não trabalha para cuidar da sua autoestima, porque ele não se importa com isso. Isso não é importante. Você não precisa estar com a autoestima lá em cima, a autoestima lá embaixo para viver pelo Evangelho. Você precisa estar confortável com a realidade da eternidade. Qual é a realidade da eternidade? O apóstolo Paulo, ele, quando está sendo afrontado e o seu ministério está sendo atacado, ele escreve aos Coríntios, na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 4, e ele diz que ele não se importa com o julgamento das outras pessoas, porque ele não se submete às avaliações dos outros. Ele fala, eu não me submeto a nenhum tribunal humano. E num primeiro momento, se você ler essa parte, ele simplesmente está querendo dizer, tô nem aí para o que os outros pensam, não importa o que vão pensar de nós, né? Não importa o que vão pensar de mim. Acontece que o apóstolo Paulo continua dizendo o seguinte, nem tampouco eu estou preocupado com o que eu penso acerca de mim. Eu não estou preocupado com as avaliações dos outros. Eu não dependo e não preciso, não me submeto nem mesmo às minhas próprias avaliações. E aí ele diz, porque hoje a minha mente não me acusa de nada, mas nem por isso eu me sinto justificado. O Evangelho, ele traz a ideia de que nós somos aceitos e justificados na cruz de Cristo, mesmo sendo pecadores, mesmo tendo cometido o que cometemos. Romanos capítulo 5 diz que Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos maus, quando nós ainda estávamos imersos nos nossos pecados e nas nossas transgressões, a fim de nos justificar. Nós não somos justificados pela nossa consciência, nem pela consciência dos outros. Nós somos justificados pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. E para que nós tenhamos um encontro com o Jesus da cruz do Calvário, temos que começar explicando. Primeiro, quem é Deus. Depois nós temos que saber o que nós somos. E aí, sabendo do que Deus é, extraindo a ideia de quem Deus é, isso que é o teor do Evangelho, nós sabemos que Ele é amoroso e pagou pelos nossos pecados. Ele é um justo juiz, por isso Ele não poderia deixar que a justiça fosse jogada de lado, que a justiça precisava ter sido satisfeita, e justiça para pecadores punir os pecadores. Isso é um aspecto da bondade de Deus descrito pelo próprio Deus, quando ele fala para Moisés que vai passar, e quando ele passar, ele vai revelar a bondade dele. Ele diz que a bondade dele é punir o culpado, mas também ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. E o Senhor decidiu ter misericórdia de nós. E para que ele não fosse um juiz inapto, né? Um juiz fálico. O que ele decide fazer? Ele decide satisfazer a justiça no seu próprio Filho. Ele decidiu satisfazer a justiça no seu próprio Cordeiro, no Cordeiro mais excelente, o Cordeiro que Ele mesmo preparou. E essas questões relacionadas ao Evangelho, elas nos levam necessariamente a um ponto muito importante, do qual nós temos muita dificuldade, estejamos com a autoestima lá em cima ou não, nós temos muita dificuldade de entender, que é arrependimento. A palavra grega para arrependimento aqui no texto da palavra de Deus é a palavra grega metanoia, que é uma junção de duas palavras
que é uma mudança, né? A palavra mudança é a palavra mente, ou mentalidade, ou jeito de pensar, ou cosmovisão, chame do que você quiser, visão do mundo. Quando o Evangelho de Jesus vem, quando o reino de Deus ele se apresenta completamente diferente daquilo que nós cremos, daquilo que nós pensamos e daquilo que nós achamos que o mundo deveria ser. Dentro desse conflito, nós só temos uma opção: nos render. E dentro dessa proposta, dentro desse propósito de rendição, é que nós entendemos o que é arrependimento. Esse é o ponto. Quando os apóstolos começaram a pregar, já no início, eles começaram a enfrentar a rejeição de pessoas que decidiram não se arrepender. De pessoas que decidiram ficar com os seus pressupostos. Isso pode acontecer o tempo inteiro. Porque o Evangelho não é impositivo. Porque o reino de Deus, ele não é impositivo. A cultura do reino não é impositiva. O cristianismo não precisa de um Estado que produza leis cristãs, leis confessionais, para que o Evangelho se estabeleça. Muito pelo contrário, o modus operandi do Espírito Santo, inclusive, pode ser atrapalhado quando pessoas são forçadas a praticarem atos éticos, atos da santidade de Deus descritos na palavra. Quando pessoas são forçadas a fazer isso, nós, muito pelo contrário, não vemos conversão, porque a conversão é uma mudança de mentalidade, não é simples e mera mudança de comportamento. A mudança de comportamento, ela simplesmente é o resultado de uma mudança de mentalidade. E algumas vezes a mentalidade vai mudar e o Evangelho não vai exigir mudanças de comportamento. Eu acho muito interessante o apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, quando ele escreve a sua carta, ele tem um raciocínio muito interessante acerca da transgressão da lei. Ele fala, tem o cara que transgride a lei no adultério e tem o cara que transgride a lei no homicídio. Vamos supor. E aí ele diz, aí o cara que acha que cometeu o pecado mais menos grave, a mentira, né? Ele mentiu. Ele acha que está tranquilo. Ele acha que não, mas eu não mato, não, mas eu não adultero. E aí Tiago fala, você tem que mudar a sua mentalidade, porque você está lidando e interagindo com meros mandamentos isolados. Só que a questão é o que está por trás disso. O que está por trás disso? É que tanto quem mente quanto quem mata está transgredindo não a lei, mas está transgredindo os valores de Deus. E aí ele diz, o legislador é um só. O Deus que disse não mentirás é o mesmo que diz não roubarás e não matarás. Ou seja, tem que mudar a nossa capacidade, o nosso modo de ver as coisas. É assim que nós nos relacionamos com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós devemos nos relacionar com o Deus de todas as coisas. E esse Deus vai querer de nós e vai trabalhar em nós, através do Espírito Santo de Deus, os comportamentos que precisam ser mudados. Mas, acima de qualquer coisa, entre todas as urgências, a mais importante é a mudança de mente. Mudança de mentalidade refletirá em mudança de comportamento. E quando a gente pula essa etapa e quer forçar as pessoas a fazerem uma coisa, nós estamos, inclusive, nós estamos atrapalhando o que o Espírito Santo de Deus tem para fazer na vida do homem. Os apóstolos chegam, vão à sinagoga. Toda vez que eles iam de cidade em cidade, eles chegavam à sinagoga, né? Paulo era judeu, Barnabé também era judeu. Paulo era um fariseu, Barnabé era levita. Eles chegam à sinagoga, começam a pregar.
Judeus creem, gregos creem, mas tem os judeus que não creram. E os judeus que não creram sentem-se intimamente tocados, intimamente afrontados pelo que está sendo dito a respeito de Cristo naquele lugar. E aí eles começam a agitar o povo, eles começam a criar uma agitação ali, mobilizar os gentios ali, tentando convencer quem não era judeu, né? De todo tipo, quem não era judeu, eles tentavam ali, estavam tentando fazer um lobby ali, convencê-los de que Paulo, de que Barnabé, de que a comissão missionária era uma comitiva de pessoas que estavam, de inimigos, de pessoas ruins. E aí, o versículo 5 termina dizendo que, em primeiro lugar, antes diz que a cidade foi dividida entre os que estavam a favor dos apóstolos e os que estavam contra. Só que os que estavam contra, e essa é uma outra questão, o cristianismo, ele sempre, pelos olhos naturais, ele sempre parece que vai levar desvantagem na hora desse tipo de conflito. Por quê? Porque o cristianismo nos ensina a não revidar as ofensas. O cristianismo nos ensina, Jesus Cristo nos ensina a dar a outra face. A cidade é dividida, tem gente a favor e tem gente contra. Qual vai ser o grupo mais barulhento, o grupo mais eficaz, o grupo que vai até as últimas consequências, que é a violência? O texto diz que tanto gentios como judeus, juntamente com as suas autoridades, tramaram atacá-los e apedrejá-los. Estavam dispostos a cometer qualquer tipo de ato violento. Nesse ponto, missionários, a Igreja do Senhor Jesus, ela sempre vai levar uma desvantagem, eu vou colocar entre aspas. Mas Jesus Cristo já havia predito que seria assim. Se nós levarmos a mensagem do Evangelho e estivermos sendo expostos, estivermos colocando o nosso coração pecaminoso, violento, colocarmos ele exposto às Escrituras Sagradas, o Espírito Santo de Deus vai fazendo a obra na nossa vida. E cada vez mais nós vamos aprendendo quando e por que nessas situações nós somos dos que dão a outra face. Você vai entendendo o propósito de você não ser dos que revidam. E nessa hora, para quebrar mais o nosso ego, nessa hora, a gente se sente meio que em desvantagem. Paulo era acostumado a apedrejar a igreja. Agora ele se vê numa condição de ameaça. Primeiro foi rejeitado no lugar, agora, parece que aqui o negócio vai pegar de novo. Aí tem uns que creem, tem outros que não creem. Os que não creem ameaçam apedrejá-los. O texto diz no versículo 6 que ao saberem disso, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e região vizinha, e ali pregaram o evangelho. E aqui, nessas duas cidades, em Listra e Derbe, eu acho muito interessante porque acontece um fato curioso. O texto diz assim, em Listra, encontrava-se sentado um homem defeituoso dos pés, aleijado de nascença e que nunca havia andado. E ouvia Paulo falar. Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta. Paulo fala, né? O texto diz, Paulo diz em voz alta, levanta-te e fica em pé. Ele então deu um salto e começou a andar. Vendo o que Paulo fizera, as multidões começaram a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma de homens. E a Barnabé chamavam Zeus e a Paulo
Hermes. Muito interessante essa história. Eu não sei se você está familiarizado com mitologia dos deuses gregos, mas por que quando aconteceu aquele milagre, obviamente que você já consegue entender por que é que eles começaram a dizer que os deuses gregos estavam entre eles. São regiões de pessoas gregas, tá? Pessoas que tinham sua própria cultura, acontece um milagre e eles estão explicando o milagre pelas suas próprias cosmovisões. Amém? Eles estão fazendo isso pelas suas próprias cosmovisões. Mas eu achei interessante aqui, por que eles chamaram Barnabé de Zeus e por que eles chamaram Paulo de Hermes? Eu não sei se você conhece a mitologia dos deuses gregos, mas o ponto de toque aqui, Zeus é o deus, é o chefe dos deuses, vamos colocar dessa forma, né? E Hermes, ele é um deus, é o deus mensageiro de Zeus. Ele é o responsável, né, por fazer o link, né, por levar mensagens de Zeus aos homens, né? Inclusive o termo grego, o termo hermenêutica, né, vem exatamente da ideia de Hermes, daquele que leva a mensagem e decifra a mensagem. E por que eles chamam Paulo de Hermes? Eu acho interessante. O texto diz assim, ó, pois ele era quem dirigia a palavra. O texto fala antes que Paulo começou a falar. Eles chegam à cidade, Paulo começou a falar, Paulo começou a pregar. Aí ele vê um aleijado, uma pessoa com deficiência. Ele olha e diz, e ele fala, né? Ele fala para ele, levanta-te e fica de pé. E aí acontece, os caras fizeram um link de acordo com a cosmovisão deles. Se esse é o que fala, se esse é o cara da mensagem, o outro fica calado, o outro é Zeus e esse aqui é Hermes. O texto continua e diz assim no versículo 13, o sacerdote de Zeus, cujo templo ficava de frente para a cidade, trouxe para as portas touros e coroas de flores, e juntamente com as multidões queria oferecer-lhes sacrifícios. Olha só, aí o negócio começou a sair do controle. Eles começaram a ter o entendimento de que esses homens eram deuses, eram os seus deuses ali, e aí eles começaram a movimentar toda a máquina religiosa de modo a adorar Barnabé e Paulo. Eu acho muito interessante essa história, e eu quero marcar essa história aqui com você, porque a gente vai fechar fazendo um contraponto. Eu cansei de ouvir gente falar que os apóstolos, eles inventaram que Jesus ressuscitou, porque o Jesus histórico, ele não pode mais, pelo menos de modo acadêmico, ele não pode ser negado, né? Mesmo em áreas de conhecimento que não estão vinculadas à teologia necessariamente, como a história, o Jesus histórico, o homem Jesus que pisou na terra em determinado período, que fez o que fez um movimento, pelo menos, num determinado período no Oriente, ele não pode ser negado hoje. Todas as pessoas que escrevem livros, que têm pretensões acadêmicas, dizendo que Jesus Cristo não existiu, ou que ele é um mito, ou que ele é uma lenda necessariamente, o Jesus histórico, todos eles são descredibilizados hoje. Nós temos outros documentos fora a Bíblia que os documentos da Bíblia Sagrada, esse texto que nós estamos lendo aqui, o texto de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, e esse texto aqui de Atos, são textos considerados históricos, são textos importantes. Tem outras fontes, lembra quando eu falei lá do procônsul Sérgio Paulo? Tem outros textos que dizem que esse procônsul Sérgio Paulo existiu, e assim como existem outros textos, outras fontes, outros lugares, outros historiadores, outros documentos que mencionam Jesus Cristo, tá? Que mencionam o Jesus carpinteiro de Nazaré. Ok?
Só que aí a gente passa para o próximo ponto. Sempre funciona assim. Todas as vezes que eu estou conversando com pessoas sobre isso, eu parto desse pressuposto. Esse Jesus eu estava lendo um post na internet, num comentário de uma matéria sobre esses acontecimentos que estão se sucedendo com Israel, né, e os palestinos ali em Gaza, conflito muito antigo. Eu vi uma mulher dizer assim: Jesus nunca disse que era Deus. Jesus era judeu e nunca disse que era Deus. Simples assim. Jesus Cristo, ele dá indicações de que é Deus extremamente claras para aquela cultura. Tá? Extremamente claras. Primeiro, vamos às mais claras de todas. Ele diz que ele e o Pai são uma coisa só. Segunda, ele perdoa pecados. A Bíblia diz que Jesus Cristo está na casa dele e aí descem uma pessoa deficiente pelo telhado. E quando essa pessoa está descendo, ele vê aquela movimentação, ele diz: seus pecados estão perdoados. E a primeira pergunta que os fariseus fazem para ele naquele momento é: quem é você para perdoar pecado? Por acaso você é Deus? Por quê? Porque pecado é errar, é ofender a Deus. Você não pode, você não tem o direito de perdoar pecado de ninguém. Quem perdoa pecado é o ofendido, e pecado é ofensa a Deus. E Jesus Cristo faz isso uma centena de vezes, e todas as vezes que ele faz isso, todas as vezes que ele fala sobre isso, todas as vezes que ele diz isso, ele age como Deus. E aí ele diz que age assim porque é filho de Deus. Quando ele diz: o escravo, ainda que vá até a casa do seu dono, não pode ficar ali, ele não tem parte ali. E ele diz: o filho entra quando quiser. O filho tem autoridade para entrar e para ficar. E aí ele diz: porque eu sou o filho, eu posso libertar vocês. Se o filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Ele diz e ele afirma ser o Filho de Deus. Ele afirma ser o Cordeiro propiciatório. Ele afirma ser o servo sofredor que morreria na cruz e ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus Cristo deu essas declarações acerca de si. E quando ele dá essas declarações acerca de si, nós temos não somente a figura do Jesus histórico, mas nós também temos suas declarações fortes, suas declarações que não podem passar despercebidas a ninguém. Você não pode passar por Jesus indiferente, você tem que tomar uma decisão. Porque Jesus Cristo não se... Esse negócio de Jesus Cristo era um revolucionário. Isso tudo, apesar de ter ideias revolucionárias do ponto de vista de que ele quer mudar o status quo de todas as coisas, o jeito como as coisas estão, fazendo com que nós voltemos à unidade com o Pai, pode talvez ter um caráter revolucionário, sim. John Stott também fala sobre isso, ele atribui esse caráter revolucionário, mas Jesus Cristo não faz isso da mesma forma que fizeram outros revolucionários pelo mundo. Ele faz isso afirmando ser filho de Deus, afirmando que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós precisamos lidar com isso. Nós precisamos lidar com isso. Aí o que acontece? A crítica que nós vemos acontecer nos dias de hoje é que quando o Jesus histórico foi morto, os apóstolos começaram a inventar que ele ressuscitou para conseguirem prestígio. Nós vimos o caso de Cornélio. Quando Pedro chega à casa de Cornélio, a primeira coisa que acontece é Cornélio começar a adorá-lo. E a segunda coisa que acontece, porque quando você é realmente
transformado pelo poder do Evangelho, quando nós estamos prestando atenção ao que o Evangelho fala a nosso respeito e ao que fala a respeito de Deus, quando alguém tenta adorá-lo, enchê-lo de prestígio, o passo seguinte é você alocar a adoração dessa pessoa. Pedro olha para ele e fala: não me adore, porque eu sou homem como você. Estamos no mesmo nível, estamos no mesmo patamar. Eu acho engraçado porque o comportamento de Pedro é muito parecido com o comportamento do anjo que anda com João lá na visão em Apocalipse, que anda com João durante as visões. Todas as vezes que João se prostra para adorá-lo, ele fala: não se prostre para adorar, porque eu sou conservo seu. Porque os anjos sabem quem é digno de adoração, assim como nós deveríamos saber quem é digno de adoração. O apóstolo Paulo chega aqui e seria muito fácil para ele, muito simples para ele. Barnabé tá bom para mim. Hermes tá bom para mim. Olha para Barnabé, Zeus tá bom para mim. Mas o coração deles está voltado para o Deus digno de adoração, o único Deus digno de adoração, digno de toda honra, digno de toda glória. Aqui é a oportunidade perfeita. Aí talvez você pode dizer: mas eu não creio em milagre. Tá, mas você pode crer ali na situação de Cornélio e de Pedro. Não houve um super milagre acontecendo ali. É um homem entrando na casa de um centurião. É um homem da Galileia, sabe? De uma região onde as pessoas desprezavam, achavam que lá não podia vir nada de interessante, nada de relevante socialmente. Quando Filipe chega até Natanael e fala: achei o Messias que as profecias falavam, ele desperta o interesse de Natanael e Natanael fala: não, beleza, cadê o cara? Quem ele é? E aí Filipe diz: é Jesus de Nazaré, filho de José. E qual é a resposta de Natanael? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma das cidades daquela região ali da Galileia. E depois Jesus Cristo vai dizer que não existe dolo, não existe engano em Natanael. Ele fala: eis aí um judeu, um israelita, em que não se encontra dolo, não se encontra engano. Ou seja, ele não falou isso por simples maldade de preconceito, fazia parte da cultura deles. E aí vem Pedro, dessa região da Galileia, pescador dessa região. E tem um centurião romano, coordenador da corte chamada Itália. Corte é o regimento militar, era a menor partícula dos regimentos militares dos romanos, né? Tinha as legiões, né? Tinha as centúrias e tinha as coortes. Aliás, legiões, coortes e centúrias, perdão. E ele era líder de uma coorte, ou seja, de um regimento militar relevante de Roma. E ele está se prostrando, era um homem visto como uma grande autoridade, e para chegar naquela posição provavelmente tinha prestígio e tinha posse. E aí ele se prostra diante de Pedro. Se Pedro estava querendo ser adorado, ali era a hora. Mas aí o que ele fez? Ele falou: levanta, porque eu sou homem igual a você. O texto diz no versículo 14: quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram suas roupas e a puseram no meio da multidão, gritando: homens, por que estáis fazendo isso? Nós também somos homens da mesma natureza que a vossa,
e vos anunciamos o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos volteis para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. O apóstolo Paulo e Barnabé, eles puderam para chamar a atenção de volta para eles, para que eles percebam que não existe homem digno de adoração, que a idolatria, se manifeste-se ela da forma que se manifestar, ela é uma das primeiras culturas que precisam cair na nossa vida. Eles mostram aqui que o último ídolo a cair na vida de qualquer ser humano já caiu na vida deles, que somos nós mesmos, nós podemos fazer de nós mesmos um ídolo. É por isso que os 2 mandamentos mais importantes são amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nos deslocarmos do centro e colocarmos Deus como centro de todas as coisas e na ordem das coisas colocar o nosso próximo logo em seguida. Assim nós vamos derrubando os nossos ídolos, nós vamos derrubando o ídolo mais difícil de ser derrubado. Tem um altar no nosso coração e se esse altar estiver sendo preenchido por um ídolo, nós não vamos conseguir avançar na caminhada cristã. Nós vamos deturpar a caminhada cristã. É por isso que o apóstolo Pedro diz que o propósito e diz que o segredo de uma vida santa é santificarmos o coração a Jesus Cristo. Ele está querendo dizer fazer um altar no nosso coração para Jesus Cristo. E às vezes esse altar, ele não é direcionado a Cristo. Às vezes esse altar, ele não é direcionado ao Filho do Deus vivo. O apóstolo Paulo, nós viemos aqui exatamente para que vocês não vivam mais nessas práticas inúteis. Para que vocês finalmente orem e sejam respondidos. Se os profetas de Baal, enquanto oravam, pedindo para que caísse fogo do céu, Elias brincava com eles e dizia: ora mais alto, talvez ele esteja viajando, talvez foi dormir, por isso ele não ouve vocês, sabendo que não existe nada lá. Não havia nenhum Baal para ouvi-los. Aqui o Barnabé e Paulo querem que esses homens dirijam seu coração ao Deus. Que quando chega a vez de Elias, e ele enche o altar de água, olha para o céu e fala: caia fogo do céu. E mostra para esse povo que há Deus em Israel. O apóstolo Paulo e Barnabé não estão ali como os outros apóstolos, não estão ali para levantar altares para si. Porque eles já provaram do Deus que respondeu à oração de Elias com fogo. Imediatamente. Quando aquele milagre aconteceu, ele não aconteceu por causa de Paulo. Ou sendo Paulo mensageiro de Barnabé. Mas aconteceu porque eles estavam com seus corações inclinados para o único Deus verdadeiro. E aí o que acontece depois que eles reorientam ou tentam reorientar aquele povo? Versículo 16 diz assim: nos tempos passados ele permitiu que todas as nações andassem por seus próprios caminhos, né? Essa é uma teologia que Paulo vai repetir lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, quando ele vai mencionar que Deus, ele entregou os homens às suas próprias concupiscências. A gente chama isso na teologia de ira passiva de Deus, quando ele deixou que os homens seguissem seus próprios caminhos. Paulo diz no versículo 17, contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, fartando-vos de mantimento e enchendo o vosso coração de alegria. Ou seja, ele fala, ainda assim,
Deus se fez perceptível pela sua misericórdia. Aí o versículo de número 18 diz assim: e dizendo isso, foi-lhes difícil impedir que as multidões lhe oferecessem sacrifício. Ou seja, eles não estavam nem aí. Estavam cegos pela sua cosmovisão. Nós temos uma cultura religiosa no Brasil, e aqui eu vou falar sobre especificamente o Brasil. Nós temos uma cultura religiosa carregada de idolatria. Nós somos um povo, o povo brasileiro é um povo carregado de muita idolatria. Essa é uma coisa perceptível. Em todas as nações do mundo, às vezes o único ídolo que continua no altar do coração é o ídolo de si, é o eu. No Brasil, tem um pouco mais do que isso. E às vezes a gente sai de uma cultura idólatra, que idolatra líder religioso, né, além de personalidades religiosas, líderes religiosos, e quando a gente vem para Jesus, e não é confrontado nesses pontos por aqueles que falam de Jesus para nós. Por isso que eu digo, o discipulado é muito importante. E é por isso que a gente tem algumas igrejas que tem um culto à personalidade velado, um culto ao líder velado, um culto à personalidade que não consegue entender a diferença entre honrar um líder e adorá-lo, porque esses próprios líderes não conseguem entender a diferença também. E isso prejudica o caminhar da igreja. Por quê que prejudica? Porque a igreja é do Senhor Jesus. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava lendo um artigo de um pastor envolvido com um ministério de missão que eu gosto muito, eu não sei, gostava muito. Na minha juventude foi muito importante, assim, envolvido com pregação da palavra, com o evangelho do Senhor Jesus, e eles faziam isso de modo a trabalhar com a cultura do mundo, né? Quando eu digo com a cultura, eu quero dizer com artes, com música, que é uma área que eu gosto muito, literatura, que é outro campo artístico que eu gosto demais, e o nome é Tribal Generation. Eu não sei se eles ainda estão operando dessa forma, mas um tempo desse atrás eu vi esse pastor pregando numa igreja e foi um saudosismo bom, porque foi um período bom ali que o Senhor trabalhou na minha vida, ali na minha adolescência, ali para os meus 16 anos, 15, 16 anos de idade. E aí uma vez eu li um artigo desse pastor em que ele dizia que ele foi convidado para ir a Dubai, quando o Dubai estava sendo, eu acho que foi Catar, Dubai, foi uma região dessas que hoje são mega cidades no meio do deserto, com coisas luxuosas e importantes. E aí ele diz que ele caminhava de carro e a cidade ainda estava em construção, aquelas cidades todas que a gente vê hoje, inclusive o ano que vem, muito provavelmente teremos Copa do Mundo numa dessas cidades. E aí ele diz que caminhava pelos prédios ainda em construção e do lado de cada prédio ele percebia que havia uma foto muito grande de um homem, de algum homem. Eram homens diferentes, mas tinha lá. E ele perguntou para o motorista quem eram aqueles homens. Ele falou, são sheiks árabes. Cada um desses prédios tem uma foto de um sheik. E o sheik da foto é o dono, é o cara que está construindo aquela obra. Então ele está ali mostrando quem é o dono daquela obra. E esse pastor disse que na hora ele fez um link com a igreja que nós tínhamos na década de 80, ou talvez um pouco mais antigo, com a igreja que nós estávamos construindo já agora. Ele escreve esse artigo no começo dos anos 2000, né? Final dos anos 90, começo dos anos 2000.
E ele lembra das igrejas brasileiras, que a gente passa por elas hoje, o que a gente vê? A gente vê um banner grande com a foto do fundador daquela igreja, do fundador daquele ministério, daquela denominação. Antigamente, você chegava dentro da igreja e você via um versículo bíblico na placa da igreja, você via cartazes, eu me lembro disso, enquanto eu li o artigo, eu me lembro disso. Eu me lembro de na igreja onde eu congregava, nas igrejas onde eu congregava, as irmãs geralmente pegavam uma cartolina, colavam na parede e escreviam um salmo, escreviam Jesus Cristo é o Senhor, só existe um Salvador que é Jesus Cristo. Mensagens desse tipo para mostrar que nós somos o povo de Cristo. Eu cresci com uma teologia errada de que eu deveria evitar a cruz, deveria evitar o símbolo da cruz. Ora, o símbolo da cruz mostra que de onde nós viemos de Cristo. E nós trocamos a foto da obra. E muitas vezes, na maioria das vezes, a quem nós adoramos é o dono da obra que está sendo feita nas nossas vidas. E aí eu preciso lembrar do Salmo 115 que diz que nós nos tornamos parecidos com aquele que adoramos. O apóstolo Paulo, assim como Pedro, Barnabé e o anjo que vê João se prostrar diante dele em Apocalipse, sabem disso. E reorientam a adoração daqueles homens. 19 diz, chegaram, porém, judeus da Antioquia e de Icônio, e tendo convencido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. O desfecho dessa história foi: Paulo experimentou apedrejamento, Paulo foi linchado publicamente, de modo que eles pararam porque acharam que Paulo estava morto. E aí o 20 diz, mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, pegou suas coisas e disse, esse negócio de cristianismo não é para mim. Eu estava muito bem onde eu estava. Não é isso que o texto diz. O texto diz, no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E depois de anunciar o evangelho naquela cidade e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a preservar na fé, perseverar na fé, dizendo que, em meio a muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. Ou seja, ele não só continuou a missão, como ele fortaleceu os que viram aquilo acontecendo com ele, dizendo isso aí é normal, é necessário e é por esse caminho que nós vamos entrar no reino de Deus. E nomeando-lhes presbíteros em cada igreja, e orando com jejuns, consagraram-nos ao Senhor, em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram para Atália. Dali navegaram para Antioquia, onde haviam sido confiados à graça de Deus para a obra que acabavam de completar. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios, e ficaram ali com os discípulos durante algum tempo. E esse é
o desfecho da primeira viagem missionária da igreja. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Houveram situações complicadas. Paulo foi agredido. Experimentou um ponto em que estava todo mundo querendo adorá-lo e ele lutando contra aquilo, pregando a palavra de Deus, para o desfecho de inclusive ser apedrejado, ser agredido de um modo tão severo que os agressores pensaram que ele estava morto, por isso pararam de agredi-lo. Mas mesmo assim, aos que viram aquilo acontecer, ele consolidou para entender e não ter medo, porque aquilo era propósito para chegar ao reino de Deus. E quando estiveram com os irmãos da igreja e foram testemunhar, falaram das coisas que o Senhor fez, porque a despeito de todas essas coisas, houve libertação, houve cura e houve, acima de qualquer coisa, que é a coisa mais importante de todas, houve conversão de corações ao Cristo da cruz. É o que eu tinha por hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.